Glória a Deus. Eu quero ler aqui em 1 Tessalonicenses 5:22. Diz assim: evite todo o mal. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele. E que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livre de toda mancha, para que o dia que Ele vier, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para o dia que Deus vier, nós precisamos entender que Deus quer que o nosso espírito, alma e corpo. A Bíblia chama o corpo do homem de templo do Espírito. Quando nós aceitamos Jesus, nós aceitamos Jesus na dimensão da alma. A alma do homem é a verdadeira pessoa do homem. A Bíblia diz que se alguém não tem Jesus, ele está morto para o espírito. O espírito dele está morto. O espírito do homem natural está morto. Mas não é morto porque o seu espírito está morto. O seu espírito está vivo. Morto quer dizer separado de Deus. Ele não tem sensibilidade. O que é que o pecado fez? O pecado tirou o homem do mundo espiritual. Mas o homem ele vive por meio do mundo espiritual, porém o homem não tem acesso mais, nem controle sobre o mundo espiritual. O mundo espiritual, querido, você perde a sensibilidade com ele por causa do pecado. A Bíblia chama o pecado de lepra. E o que é uma lepra? Quando você tem algum órgão seu, alguma parte do teu corpo tem lepra, você pode pegar, arrancar pedaço, você não sente. Você pode bater, você não sente. Você pode fazer qualquer coisa que você iria chorar de dor, você não sente nada. Então, o que mais o pecado causa? O pecado vai te causando morte espiritual. Você perde sensibilidade. Pode ver que uma pessoa que vive em pecado, ela não gosta nem de ouvir a gente falar de Jesus. Precisa ela quebrar a cara, ver que tudo, arriar mesmo, ficar com a vida todinha destruída, para você ir lá falar, oh, Jesus te ama, e ela, como ela está ruim, ela aceita qualquer coisa, acaba conhecendo Jesus através da dificuldade. Mas uma coisa bem interessante, que eu quero dizer para você agora, é que Deus quer nos dar vida no Espírito. E a vida no Espírito, ela de todo jeito que eu for te explicar, querido, ela é tremenda, é maravilhosa. Agora, querido, o corpo nosso, por mais que nós lutarmos para ser cheio do Espírito Santo, isso aqui tem um tempo limitado. Se você já tem mais de 60 anos, você olhar no espelho e você vai falar, poxa, eu estou velho, rugou, murchou, está feio. Então por quê? Fica tranquilo, porque se você estiver no Espírito, a Bíblia fala, querido, que em Jesus você vai ter um corpo novo, e no Espírito nós somos renovados a todo dia. Tecnicamente falando, a Bíblia fala que quanto mais velho você fica, mais tempo você tem, mais novo você se torna, se você for um homem espiritual. A vida no Espírito, querido, nós temos que usar a inteligência, a sabedoria do homem para poder começar a interpretar ela. Quando você vai fazer uma faculdade de administração, pelo menos essa eu sei que eles falam isso, eles falam assim, mente que pensa, pessoas que olha para pessoas, o fulano, Bertano, porque ele não podia ter feito isso comigo, porque se o fulano é o tal, é o homem, essas mentes são mente pobre, mente medíocre. Mas aquela pessoa que pensa problemas, ele é normal, ele é uma pessoa normal, ele gosta de resolver problema, de trabalhar, que resolve as coisas para os outros, é normal. Mas aquele que discute ideia, vou falar mais uma coisa, aquele que tira proveito até das circunstâncias difíceis, que discute projetos, esse tem mente nobre. Uma pessoa que tem a mente nobre, a alma nobre, quando ele vê um problema, querido, ele fala assim, eu vou tirar proveito disso. Dá para usar isso para a glória de Deus.
E no Brasil nós estamos tendo bastante oportunidade para quem pensa assim. Tem pessoas, querido, que veio essa crise e ele quebrou. Tem pessoas que falou, agora é minha vez. Como diz aquela canção, tanto tempo eu esperei, né? Agora chegou a minha vez. Então quem pensa ideias, assim também, querido. Tem muitas coisas que nós temos que separar em 3 dimensões. Deus, olha bem, Deus é Pai, Filho e Espírito. Outra coisa, olha bem, o homem é Espírito, preste bem atenção, Espírito, alma e corpo. Quem pensa pessoas, digam comigo, mente medíocre. Quem pensa coisas, normal. Quem pensa no espírito, nobre. Então quem vive por valores do mundo, medíocre, condenado. Quem vive por valores assim, morais, né, que gosta das coisas certas, que faz, normal, não é pecador, uma pessoa religioso, bonzinho e tal, normal. Mas quem busca as coisas eternas e os projetos de Deus, os propósitos e os planos de Deus, nobre. Quando você entrega a tua vida para Jesus, se você quiser viver em alto nível, você vai buscar os projetos de Deus para a tua vida. E não importa o preço que você tem que pagar, você vai para o pau, por quê? Porque você é Espírito. E você quer que o Espírito dirija a tua alma. Sabe que é uma pessoa, querido, espiritualmente forte, no âmbito humano? É aquela pessoa, eu vou estudar para médico. E ele fala, eu vou estudar para médico. E ele dá um jeito e entra na faculdade de médico. Acaba o dinheiro, ele dá um jeito e vai. E ele de tanto lutar, que pode demorar 20 anos, mas ele vai acabar sendo o quê? Um médico. Mas, querido, quando o cara tem um espírito fraco, ele é carnal, ele não luta por projeto, ele vai, que na primeira dificuldade, fala, estudar para médico, acho que eu vou para enfermeiro mesmo. Aí, querido, ele descobre que para estudar para enfermeiro não é muito fácil. Ele fala assim, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma faculdade de administração. Aí, que não deu certo também, ele fala assim, quer saber de uma coisa? Eu vou arrumar um emprego aí, eu vou trabalhar numa loja de pneu, qualquer lugar aí. E aí também não dá certo lá, que ele sabe o que ele vai fazer? Ele fala assim, eu vou ver se a prefeitura me arruma um serviço lá, e vai ser funcionário público, né? E nem que for de lixeiro. Daí nem isso é fácil, né? Daí você já conhece essa história. Por quê? Porque se você quiser ser um vencedor, você tem que viver na dimensão do Espírito. Viver na dimensão do Espírito é para valente. Agora eu vou te contar outra, que é bem interessante. Põe o templo lá. Filho de Deus, ele é igual criança. Querido, você já viu criança? Você já viu criança? Se você chegar numa criança e falar assim, teu pai gosta de você. Não, meu pai só me critica. Por que o pai só critica a criança? Porque ele ama, ele quer o futuro daquela criança. Quando você, querido, é uma criança e você tem uma necessidade, você está doente, você tem fome, teu pai vem e te dá as coisas. Mas vai passando o tempo, teu pai começa a querer ver você crescer, produzir alguma coisa. E muitas vezes vai chegando um tempo que você vai crescendo e você não combina mais ser criança. Para servir a Deus, é a mesma coisa. Se Deus, querido, começar a tratar muito com a tua vida, é porque Ele tem um plano grande na tua vida, um projeto grande. E de acordo com o plano que Deus tem para a tua vida, Ele vai ter que te preparar para aquilo. E no tempo do templo, existia três situações, né? Então, a primeira situação é que no templo existia o pátio. O pátio era um lugar grande. Porém, querido, aquele pátio pertencia à nação toda. Todos os filhos de Israel iriam ao templo e poderiam entrar no pátio. O pátio
era o lugar das pessoas levar a oferta, o sacrifício. E eles louvavam e adoravam a Deus ali. E o pátio é aquele lugar cercado, ó. As pessoas se acampavam em volta e poderiam entrar no pátio. Quando você entrava no pátio, você entrava com roupa normal, roupa decente, mas normal, roupa de filho. Mas, querido, não era exigido muita coisa, a não ser que a pessoa levasse a parte da renda dela, o dízimo, a oferta, esse tipo de coisa. E esse povo de Deus, eles eram abençoados naturalmente. Então eles tinham boas colheitas, Deus livrava ele dos seus inimigos, eles prosperavam, tudo que eles ponhavam a mão dava certo, porque eles iam na casa de Deus e adoravam e serviam a Deus e temiam a Deus. Mas tinha outra categoria, tinha a categoria dos servos. E os servos, eles tinham outro tipo de problema. Agora pode pôr aquela imagem antes. Os servos, eles entravam no lugar chamado santo, um lugar que era coberto. Então, eles entravam naquela tenda, aonde, querido, tinha uma situação assim, a luz natural não entrava. Então aprenda uma coisa, quando você começa a tomar posição de servo de Deus, começa a servir a Deus, você precisa, para poder ter uma vida abençoada, você precisa saber que vai exigir-se coisas que você vai achar pesada para você, se você não tiver entendendo o que é um servo de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque há uma conversa por aí que os passarinhos me contam, que não é na nossa igreja, tá? Mas no mundo evangélico, que os pastores não estão amando as ovelhas. Porque eles não estão pregando sobre amor, porque eles estão... Está pesada a palavra, e Deus é amor, eles estão falando isso. Mas eles não entendem que os pastores estão, querido, pregando para crente velho. Pessoas que estão há mais de 2, 3 anos na igreja, que precisa agora entender que para orar pelos outros, para servir a Deus, para visitar, para poder ser ganhador de alma, não pode ser qualquer um, porque nós vamos encarar um nível de batalha mais alto. E também, querido, nós vamos se aproximar de uma maneira de Deus que precisa estar mais pronto, porque o nosso Deus, ele é um fogo consumidor. Ninguém pode entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Você pode receber como filho, mas ninguém pode entrar na presença do Senhor de qualquer jeito. E aí, querido, esses servos de Deus, eles entravam nesse lugar, esse lugar era coberto com várias camadas de tecido. O último era um pelo bem rústico mesmo, de cabra. Não podia entrar luz nenhuma. Significava, querido, que o servo de Deus, ele tem que depender do azeite. Ele tem que depender da unção do Espírito Santo. Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer. Precisava, querido, de ter unção, poder de Deus. Então, quando ele entrava no templo, querido, de um lado estava o candelabro, que tinha que ser abastecido direto com a óleo da unção, e os 7 lâmpadas acesa, lamparina acesa. Esse 7 significa a 7 manifestação do Espírito de Deus, que está lá em Isaías. Um dia eu quero pregar sobre isso. 7 manifestação de Deus. Precisava estar presente na vida do servo. Quando ele entrava ali, ele dependia daquelas lamparinas. Do outro lado estavam os pães. Os pães lá naquela mesa. Os pães significava, querido, que a pessoa dependia da palavra de Deus. Jesus falou, o João falou assim, no princípio ele era o verbo, a palavra. Então, o pão nosso de cada dia é a palavra de cada dia. Isso você pode ter a palavra estudando, ficando tempo também para Deus te dar revelação. Para ser servo de Deus, nós temos que viver assim, buscando a presença do Espírito Santo, estudando a palavra, conhecendo a palavra de Deus. E mais para frente tinha
a essência, o altar das essências, que levava produtos ali, né, que era específico, estava na palavra de Deus, para serem queimados, para haver um perfume, um cheiro ali dentro. Isso significa a nossa vida de adoração, de louvor. A nossa vida, querido, ela é vista por Deus. Quando o anjo apareceu a Cornélio, ele disse: Cornélio, as tuas orações, oração é queimar incenso. Suas orações e suas esmolas chegaram até as narinas de Deus. Entende? Então, para você ser servo de Deus, você entra em outra dimensão. Aí, querido, se você quiser que pastor não me ama, porque foi duro, eu não gostei de falar, isso é coisa de criancinha. E se um irmão da igreja vê que você já vai fazer mais de 3 meses que está na igreja, ele já relaxa com você, né? Se chegar um visitante agora aqui, querido, nós vamos tratar ele bem, porque nós queremos que ele, mas ele vem mais de 3 meses na igreja, nós vamos falar assim, bom, ele está firme. Né? Então não espera, querido, que você vai ser sempre bem tratado. Por quê? Porque às vezes não é que as pessoas estão te maltratando, é que eles já estão olhando você com bons olhos. Estão falando, esse está começando a ficar pronto para sacrificar. E também, amado, olha bem, uma coisa bem interessante. Esses homens, para servir a Deus, eles tinham que andar hiper, mega bem vestido. E a roupa tinha que ser apropriada. E a roupa era revelada por Deus, que roupa que eles iriam usar. Hoje nós devemos nos apresentar a Deus bem vestido. Mas esse bem vestido não quer dizer uma roupa cara. Pode ser também. Mas não necessariamente. Mas você tem que vir bem vestido com o melhor que você tem. Decente. Sem provocar nada que te leve, querido, a corromper a sua dignidade. Então, teu corpo é templo do Espírito. Então, eu não posso vestir de uma maneira que eu provoque as pessoas. Os irmãos mais fortes na fé aguentam, mas na igreja tem de tudo. Entende? A nossa alma, querido, ela precisa estar bem educada para isso. Bem treinada para isso, porque é aqui que nós decidimos se nós vamos pender para lá ou para cá. Não sei se você já ouviu falar, na minha época, quando eu era crente novo, nós chamava a pessoa que se exaltava ou pisava na bola, nós chamava de bistecão. Bistecão o que é? Crente carnal. Lembra disso, Eliane? Né? Falava, o cara é um bistecão. Então não seja um crente carnal. Por quê? Porque agora, se você faz mais de 3 meses que está firme com Deus, o Senhor já está te chamando para viver em outro nível. E fique contente com isso. Se alegre com isso. Mas para entrar no Santo dos Santos, precisava ser top, perfeito. Cumprir todos os requisitos. E ter um certo tempo já de sacerdote, porque o sumo sacerdote, ele era escolhido o mais top de todos, e ele cumpria um ritual um pouco mais elevado, para poder entrar no Santo dos Santos. E ali no Santo dos Santos, querido, era assim, o cara tinha que ser o top, mas ele tinha que entrar com um incensário para fazer fumaça. E dizem na história, né, que aquela fumaça, querido, significa hoje, né, no nosso tempo, mas significava o esforço da pessoa, entende? Em louvor, em adoração, em essência. A fumaça significa que tem algo queimando, né? E aquela fumaça, querido, funcionava assim. O cara tinha que fazer uma coisa assim, porque se Deus manifestasse, e aquele ambiente não estivesse cheio de fumaça, o cara ia morrer. Significa, né, querido, que se Deus se manifestar na nossa vida, e a nossa vida
estiver em pecado, eu já ouvi homens de Deus falar, eu já provei um pouco disso, não provei mais porque eu não sou tonto, que a unção, o poder de Deus sem santidade arrebenta com as pessoas. As pessoas que caem em tombo mais feio, querido, foram aquelas que foram muito usadas por Deus. Cometeu um pecadinho, acabou com a vida dela. Às vezes a pessoa fala, mas Deus não é assim. Não, a pessoa vai ser salva. Mas o ministério, a vida, o projeto de Deus para a vida dela, vai tudo água abaixo. Eu quero que você entenda que você é essa pessoa e conforme a tua mente, querido, está pensando, você está pensando nas coisas, né, que o corpo quer, mas você tem que pensar, querido, naquilo que o Espírito seu quer, e o seu Espírito quer as coisas de Deus. O teu Espírito, ele quer ser amigo de Deus, ele quer entrar lá no Santo do Santo. Então ele vai fazer as lições certinha, ele vai estudar a Bíblia, ele vai buscar a unção de Deus e a presença de Deus, se encher do Espírito Santo, adorando a Deus, orando a Deus, sonhando assim, quem sabe um dia o Senhor vai me chamar de seu amigo. Sonhe com isso. O meu sonho, querido, de consumo é ser amigo de Deus, é permanecer amigo de Deus, é ser uma pessoa em que dê alegria para o Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. Para terminar, eu quero dizer uma coisa para você. Deus quer que nós cresçamos na fé. Porque a fé, ela é a nossa parte. E tudo que nós fazemos sem fé é pecado. Então tome muito cuidado com as suas ocupações. Você pode se ocupar, pode correr atrás, pode lutar, pode buscar as coisas dessa vida, porém, busque em primeiro lugar a vontade de Deus e o reino dele. E procura adaptar todas as suas necessidades a um projeto de Deus para a tua vida. Aquilo que não cabe no projeto de Deus, abra mão que você vai ganhar mais. Jesus está voltando, eu vou morar no céu, eu quero que você vá morar comigo, eu quero que você aceite Jesus, aprenda mais sobre a palavra, porque é maravilhoso servir a Deus. É maravilhoso ter uma vida com o Senhor. Pai, abençoa nossas vidas, enche-nos do Teu Espírito, que seja feita a Tua vontade, que a Tua glória reine, Pai, na nossa cidade, nas nossas vidas, na nossa nação. Pai, eu quero te dizer que eu te amo, eu quero, Pai, essas pessoas que me ouviram para Ti. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus.